Pessoal, tudo bem com vocês? Ah, que maravilha! Responderam aí todos que estão todos bem, não é? Eu sou a professora Mariana Neta, eu estou à frente da coordenação do curso de Pedagogia, o AB Unitins, e fico feliz em estar aqui com vocês hoje. Vocês devem estar pensando, mas o que a professora Mariana está fazendo aqui na aula de leitura e produção textual? Então, eu poderia perfeitamente estar ministrando essa disciplina, porque é uma disciplina da minha área de formação. Eu tenho formação em letras e pedagogia, então poderia, e é uma disciplina que eu particularmente gosto. Mas hoje é porque o professor Rafael Furtado, ele não está mais conosco na UAB. Então, esta semana ele solicitou seu desligamento e vamos continuar. Vocês terão um outro professor ou professora, veremos, creio que na próxima semana. E daí eu fui olhar o que vocês já tinham visto direitinho, né, em todas as aulas. Eu espero que vocês estejam compreendendo esse processo que é todo muito novo, não é? Iniciando um curso. E percebi, ao fazer essa análise, que, não sei, se talvez em virtude da quantidade de atividades, todas as atividades das 5 primeiras aulas eram para envio de tarefa, para envio de arquivo, então isso, de uma certa forma, pode ter dificultado a participação de vocês. Não estou para passar a mão na cabeça de ninguém. Acredito que quando a gente entra em uma determinada situação, em um determinado contexto, como esse de um curso superior, é muito desafiador. Vocês sabem o quanto é desafiador, já estão percebendo, já estão sentindo isso. É puxado mesmo, vocês estão aí com 7 disciplinas, logo no primeiro período. Não é fácil, mas pedir a vocês que não desanimem, que continuem, que se organizem, que disciplinem-se no sentido de, a cada dia, tire uma disciplina para estudar, para fazer as atividades, para ler todo o material que tem, para não deixarem acumular, tá? Porque quando isso acontece, depois vira uma bola de neve que você não consegue organizar em tempo, não é? Nós estamos já bem próximos da avaliação, hoje já são 13 de agosto, né? 13 de setembro, olha, um mês atrás, 13 de setembro, e a nossa avaliação é no comecinho de outubro, 4 de outubro. Dessa forma, peço que vocês atentem-se aos detalhes, atentem-se aos prazos, atualizem as atividades, coloquem mesmo, tá, para pegar o final de semana e conseguir otimizar o tempo de vocês, pessoal. Então, eu verificando as atividades de leitura e produção textual, percebi que muitos não fizeram as atividades, mas muitos mesmo, sabe? De ter uma aula, por exemplo, que 2 fizeram em um polo, estou falando por polos. Então, assim, entrei em todos os polos, Colinas, Dianópolis, Paraíso, Pedro Afonso e Xambioá. Então, nós temos aqui 5 polos nessa disciplina e percebi que faltam muitas coisas para vocês fazerem. Dessa forma, nós iremos fazer o seguinte, eu vou apresentar aqui para vocês agora, só um minutinho, aguardem, não saiam que eu já estou apresentando, começando, foi, perfeito. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma breve retomada, tá, de tudo que vocês já estudaram durante essas 5 primeiras aulas que vocês fizeram. A primeira aula foi no dia 9 de agosto, o tema foi linguagem e comunicação, o ato de ler e escrever o mundo e a palavra e o mundo. Então, esse iniciozinho, não é? O quanto a comunicação precisa ser eficaz, o quanto é importante que nós consigamos compreender onde estamos inseridos, e vocês agora estão inseridos no meio acadêmico, vocês estão na universidade, e isso é fantástico, gente. Vocês estão na universidade, então vamos encarar isso de uma forma, é desafiador? Mas vocês são capazes, todos nós somos. Então, o professor trabalhou este conteúdo,
na primeira aula e ele teve uma atividade, tá? Não vou falar sobre as atividades, eu vou cobrar uma atividade referente a hoje, tá? A aula número 6, mas vou retomar desde a aula 1 para vocês verificarem quais foram as temáticas. Por quê? Porque a atividade que eu vou solicitar de vocês, que é uma atividade avaliativa e vale 2 pontos para 1, mudei tudo agora, enquanto nós não temos o outro professor, que eu espero que tenhamos para a próxima semana, eu falei, não, eu quero ver o que eles já aprenderam até agora. O que vocês conseguiram compreender nessa disciplina de leitura e produção textual. Então, na aula 1, o professor pediu que foi um envio de arquivo, que era para vocês, considerando a explanação da aula e os autores apresentados, escrever um texto sobre você. No texto, você deveria contar a sua história de vida, a sua trajetória acadêmica e suas expectativas futuras em relação ao curso. Para isso, ele pediu que vocês escrevessem o poema à luz do poema Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. Eu particularmente gosto muito, percebi que muitos fizeram, mas alguns também não fizeram. Então, eu vou deixar para que a tutora de vocês, que é a professora Simara, depois, a partir do feedback que eu tiver com ela, quais dessas atividades nós iremos considerar como avaliativas, tendo em vista que o professor não colocou lá quanto valiam as primeiras atividades. Tá bom? Então, dessa forma, eu vou colocar, pelo menos a de hoje, essa que eu vou falar daqui a pouquinho, valerá 2 pontos para a primeira nota, tá? Para A1, desculpem. Então, essa foi a primeira aula que o professor ministrou. A segunda, aula 2, subir mais um pouquinho, perfeito. Aula 2 foi no dia 16 de agosto, onde o professor trabalhou sobre variações linguísticas, oralidade e escrita. Também a atividade era um envio de arquivo, onde vocês iriam ler o poema O Poeta da Roça, de Patativa do Assaré, e responder as perguntas a seguir com base nos conteúdos apresentados. As perguntas eram: de que forma o poema se relaciona com a disciplina Leitura e Produção Textual? A 2, o que você lembra sobre o conceito de variedade linguística e como ele aparece no poema? Nós sabemos que, principalmente quando entramos assim, nesse meio acadêmico, o quanto é importante também eu validar, considerar as diferentes falas, as diferentes vozes, isso é fundamental. Não é porque você está, mas também cabe aí uma outra indagação. Será se eu posso falar de qualquer jeito, escrever de qualquer jeito também no trabalho acadêmico? Então, coloco para que vocês pensem um pouquinho sobre. A terceira é: o que é preconceito linguístico? Você acha que o poema pode ajudar a combater esse tipo de preconceito? Então, essa aí foi uma outra questão que ele colocou na atividade 2, que foi envio de arquivo. Não tinha também na proposta quanto valia esta atividade. Então, eu vou verificar junto à professora Simara se nós iremos considerar ou não. Enquanto não tem o outro professor, nós iremos tomar essas decisões. Tá bom? Então, essa foi a aula número 2. Aí nós vamos para a aula 3. Na aula 3, foi no dia 23/8. 23/8 é a temática leitura e escrita, concepções, estratégias e suas funções sociais. Então, tinha também uma outra atividade, que era envio de arquivo, mais uma vez era produção, eu gosto, acho bacana, porque nós precisamos desenvolver esse processo de escrita, mas eu acredito também que isso precisa ir acontecendo paulatinamente. Não é tudo de uma vez. Você primeiro escreve um parágrafo, depois você vai ampliando tudo isso para que você consiga produzir textos acadêmicos adequados também. Então, a atividade era o envio de arquivo. Leia com atenção o primeiro artigo do livro, A Importância do Ato de Ler, em 3 artigos que se completam, de Paulo Freire. Aí, a partir desta leitura, vocês iriam, com base em um texto, escreva um texto com base na seguinte pergunta: de que maneira o ato de ler, segundo Paulo Freire, pode influenciar a vida pessoal e social do indivíduo?
comente a importância desse processo para a construção da sua identidade. Então, nós sabemos que a leitura, ela enriquece o nosso vocabulário, ela amplia a nossa visão de mundo, é fundamental o ato de ler. E hoje nós lemos em diferentes suportes, de diferentes maneiras, em temáticas super diversas. E o que o professor pediu? Para que vocês elaborassem o texto observando os seguintes aspectos. Primeiro, precisaria ser uma página, constar no cabeçalho o nome do curso e da disciplina, nome do aluno, texto e referências bibliográficas. Perfeito. Eu gosto porque já começa com essa identificação. Precisamos já desenvolver essa cultura de, opa, eu tenho ali uma identificação, eu vou me situar onde eu estou. E, claro, usar uma linguagem científica, objetiva, de acordo com o meio acadêmico exige. Então, essa foi a aula número 3. Fiquem atentos à temática, nem tanto às atividades, mas às temáticas que foram abordadas. Daí nós vamos para... ainda tinha que era propostal o Educa, na rota, dentro do período proposto. Daí nós tivemos a aula 4. Na aula 4, a temática foi texto e textualidade. Então, leia com atenção texto e textualidade. Também é uma temática bacana. Eu ainda traria, além desse, a intertextualidade, não é? É o diálogo entre textos diferentes. Às vezes, o próprio diálogo mesmo, às vezes as ideias, aquilo que falou, eu trago, vou refletir sobre, vou complementar, fica muito bacana. Então, ele pedia que vocês lessem o artigo Os Fatores de Textualidade segundo a Linguística Textual, de Pereira, e depois escrevesse um texto explicando os conceitos apresentados no artigo, ou seja, o que é texto e o que é textualidade, apresentando exemplos que ilustrassem esses conceitos. Então, vocês iriam produzir esse texto ainda trazendo exemplos para ficar mais claro ainda o entendimento de vocês. Iriam considerar o limite de uma página do mesmo formato, cabeçalho com o nome do aluno, do curso, da disciplina, o texto e as referências, usar uma linguagem científica com objetividade e clareza textual. Essa atividade, essa sim, já tinha pontuação, então ele pediu, colocou que valia 0,6 e postar a atividade lá no ambiente Educa. Então, esta foi a aula número 4. Seguindo, pessoal, foi bastante, não é? Mas vamos lá. Aula número 5 agora, qual foi a temática? Produção textual, questão gramatical e vocabular. Com base, atividade, né? Com base nos artigos e nas discussões da aula sobre produção textual, questão gramatical e vocabular, crie um mapa mental. O mapa mental deve incluir o tema central, produção textual no centro. Então, o tema central que iria ficar bem no centro, bem no meio do seu mapa mental, é produção textual, no centro. E depois vocês iriam fazer os tópicos. A partir desse tema, desenvolva ramos que abranjam os seguintes tópicos: gramática, vocabulário, uso da linguagem formal em textos acadêmicos e linguagem no contexto acadêmico. Todos sabem, né? O professor já não estava, que foi no dia em que ele saiu. Eu acrescentei alguns vídeos que explicam sobre mapa mental, como vocês poderiam fazer esses mapas mentais. E acho que tem um até orientando como fazer no Word, porque só estava assim, mapa mental. Aí oi, mas precisamos também direcionar, colocar exemplos para que os alunos sigam e verifiquem e ampliem. Então, eu acrescentei esses vídeos, e este está valendo 0,6, fazer em uma página, constar o cabeçalho, o nome do curso, da disciplina, do aluno, texto e referências, e usar a linguagem científica, objetividade e clareza textual. Perfeito. Esse vale 0,6. Então, nós temos duas atividades que já estavam identificadas como valendo 0,6. Se eu tenho 0,6 mais 0,6, 1,2. Então, 1,2 vocês já teriam. A atividade que eu vou pedir que vocês façam hoje, ela valerá 2 pontos. Olha, vale quase o dobro dessas duas aí.
E eu peço que vocês, com todo o carinho que vocês têm por vocês mesmos, pela vida acadêmica de vocês, por esse momento que vocês estão vivendo de início de curso, de desafios e tudo mais, que vocês se dediquem e façam o trabalho da melhor forma possível. Tá? Essa atividade vai ser liberada hoje, dia 13 de agosto, mas lembrando, desculpem, gente, 13 de setembro, eu não sei como eu estou lá no mês de agosto, meu Deus, 13 de setembro, mas lembrando que a nossa avaliação, a avaliação presencial que vai acontecer no Polo, será no dia 4 de outubro. Então, esta atividade aqui não ficará 30 dias aberto, porque nós vamos fechar a nota depois da avaliação. Então, se eu estou liberando no dia 13 de setembro, eu não vou aguardar até 13 de outubro, porque daí já passou o dia da avaliação. Certinho, pessoal? Então, vocês terão até o final do mês, somente até o final de setembro, para fazê-la. Essa atividade valerá 2 pontos e deixe-me ver aqui o calendário de setembro. Vamos, calendário. Ele não quer aparecer para mim, mas eu pego. Apareceu. Então, como a nossa avaliação será no dia 4 de outubro, esta atividade aqui valerá 2 pontos e ficará disponível até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de setembro de 2025. Combinado? Por que eu estou falando isso? Porque depois desse prazo não vai ter como fazer. Tá bom? Não vai ter como fazer. É isso que temos para hoje. Então, vejamos. Agora, vamos à proposta da professora Mariana Neta. Essa é a minha proposta de atividade que vocês irão fazê-la. Então, aula 6, do dia 13 de setembro de 2025. E eu começo lembrando o seguinte, eu sei que vocês, eu gostaria de, até para que vocês comecem a se inteirar mais, a se integrar mais uns com os outros, essa será uma atividade que não vai ser feita individualmente, tá? Eu sei que vocês estão com os grupos formados para a disciplina de estágio. A maioria dos grupos são com 5 componentes. É claro que tem aqueles que residem no outro local, que tem só 2 componentes, 3, mas aí são exceções. De uma forma geral, nós temos grupos de 5 componentes. O que eu vou propor para vocês? Qual é a atividade? Façam bem feito, que tem 2 pontos garantidos. Mas precisam fazer bem feito, caprichado, cumprir com o prazo, atender aos requisitos aqui. Então, os grupos que estão formados para o estágio 1, disciplina da professora Maria do Socorro, vocês irão se reunir, é o mesmo grupo de estágio, tá? Só que fazendo uma atividade aqui na disciplina de leitura e produção textual. Vocês irão se reunir, analisar as 5 primeiras aulas de leitura e produção textual, ver os slides, ver o material base que tem lá, fazer essa retomada das 5 primeiras aulas, tá? Aula 1, 2, 3, 4 e 5. As temáticas são essas que estão aqui coloridinhas logo abaixo. Então, após estudos e debates, então peço que vocês, isso pessoal, vocês já estariam, inclusive, vejam bem, se preparando para a avaliação A1 que vai acontecer no dia 4 de outubro, certo? Por quê? Porque vocês vão retomar as disciplinas, vão retomar as aulas, fazer toda uma análise. Então, o que nós temos aqui? Após estudos e debates, cada grupo irá fazer um mapa mental com um resumo. Então, não é só o mapa mental, não são só palavras-chave. Vou pegar aqui um exemplo. A aula 1, do dia 9 de agosto, foi sobre linguagem e comunicação. Vocês vão entrar lá na aula 1 de linguagem e comunicação, ver o que tem lá de material, o que o professor trabalhou, tudo certinho, e qual é a cor que está aí, é a aula 1, que cor que está? Respondam para mim, por favor. Vermelho. Então, vocês irão trazer, quando forem montar o mapa mental, tudo que se referir à aula 1, a linguagem de comunicação, as palavras-chave, vocês colocarão de que cor? Não, gente, não é azul, é vermelho.
Falou, vermelho. Então, na aula 2, qual foi a temática? Variações linguísticas, oralidade e escrita. O que vocês irão fazer? Acessar a aula 2, ver os slides que tem lá, ver o material base, pegar palavras-chave de lá e trazer para o mapa mental. Qual é a cor que estarão as palavras referentes à aula 2? Azul. Perfeito. Fechou. Depois vocês irão para a aula 3. Na aula 3, nós temos o quê? Leitura e escrita, concepções, estratégias e suas funções sociais. Nessa aula 3, vocês irão fazer o mesmo processo. Vão na rota, vejam o material, vejam os slides, vejam o que tem no material base, tudo que tem lá na rota, e depois vão pegar palavras-chave referente à temática da aula 3, que é leitura e escrita, concepções, estratégias e suas funções sociais. Que cor que vocês irão colocar essas palavras-chave lá no mapa que vocês estão construindo? Verde, tá? Todas referente à aula 3 estarão verde. Depois nós vamos para a aula 4. A aula 4 foi do dia 30 de agosto. A temática foi texto e textualidade. Eu ainda acrescentaria a intertextualidade. Veja o que tem lá na rota, pesquisem e depois vocês irão pegar de lá também termos referentes a texto e textualidade e trazer para o mapa mental que vocês estarão construindo e colocando de que cor? Laranjado, tá? Cor alaranjada. E por fim, na aula 5, que é produção textual, deixa eu me ver aqui, está cobrindo. Produção, isso. Que é produção textual, questão gramatical e vocabular. O que vocês irão fazer neste caso? O mesmo processo. Vão analisar tudo que tem na rota, de material base, de slides, tudo, ler o material, pegar as palavras-chave e trazer para o mapa mental. Que cor que vocês irão colocar as palavras referentes à aula 5? Rosa. Tá? Coloquem rosa. Porque, professora Mariana, mas para que isso? Porque para facilitar também a vida de quem for corrigir, quem for avaliar esses mapas de vocês. Entendeu? Ele vai verificar se tem conexão. Ao centro, nós teremos o quê? Pode até ser leitura e produção textual. Tranquilo, tá? O centro, que é a disciplina. O centro é o título da disciplina de vocês, que é leitura e produção textual. Certinho, pessoal, entenderam? Espero que não tenha dúvida, porque está muitíssimo explicado, detalhadinho. Então, vocês irão fazer um mapa mental, esse mapa envolvendo as 5 primeiras aulas. O tema central é leitura e produção textual, e vocês irão trazer palavras-chave, fazendo ligações das 5 primeiras aulas. Para cada aula vai ter uma cor diferente. As cores são essas que eu já coloquei para facilitar a vida da professora Simara, que é quem vai corrigir, quem vai avaliar as atividades de vocês, tá bom? E para fechar, pessoal, eu tenho aqui algumas informações muito importantes também. A primeira delas, a primeira delas é um mapa mental com resumo, ou seja, não é só o mapa mental. Você foi lá, digamos que você foi e leu o da aula 1. Lá na aula 1, vocês pegaram 5 palavras, 5 termos que vocês acham que tem tudo a ver com essa aula 1, com essa temática da aula 1. Beleza, depois vocês irão fazer o quê? Um resumo com essas palavras que vocês escolheram para o mapa mental. Deu para entender? Então, vejam bem, ao fazer o mapa mental, os termos referentes a cada temática deverão estar na cor correspondente, conforme destacado acima. Lembra que eu coloquei lá? Da aula 1 é vermelho, aí depois tem verde, tem azul, tem laranjado, tem rosa. Então, daquelas cores os termos. Com os termos utilizados em cada temática, vocês construirão um pequeno resumo de aproximadamente 7 linhas, ou seja, vocês irão desenvolver sobre aquela temática.
tá? Ou seja, se são 5 temáticas, vocês construirão 5 parágrafos de resumo, mas numa sequência mesmo. Então, vai estar lá em cima a identificação da Uniteams, tudo bonitinho, o curso de vocês, os nomes de vocês, aí o mapa mental e abaixo o resumo, tá? É importante que tenha um resumozinho para cada uma dos conteúdos abordados. Fechou? Beleza. Então, deve constar no cabeçalho o nome do curso, pedagogia, da disciplina, leitura e produção textual, o nome do aluno, na verdade, dos alunos, texto e referências bibliográficas. Salvar, gente, não é para postar em Word, tá? Não é para postar em Word, documento editável, não. É para postar em PDF. Então, depois de tudo pronto, vocês irão salvar em PDF. E como é que vocês irão salvar? Não é só assim, tarefa de leitura e produção textual. Não. O professor não tem como adivinhar, pessoal. Então, vocês irão salvar com os nomes dos membros do grupo. Que bonitinho, não é? E depois postar lá em atividade. Eu vou criar o link aqui no local certinho, onde vocês irão postar, mas vai estar na rota, lá na aula 6. Tudo isso vai estar na aula 6. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Olha, digamos, este aqui olha, é um grupo que teria 5 componentes. Teria a Mariana, ó, Mariana, underline, Simara, underline, Eva, underline, Lia, underline, Evandro. Pronto, eu salvei o documento com o nome dos 5 componentes do grupo. Ah, professora, e todos irão postar? Não. Apenas um aluno, apenas um componente do grupo vai postar com o nome de todos, dos 5. É claro que, eu vou parar de apresentar para terminar de conversar com vocês. É claro, pessoal, que não vão deixar uma pessoa fazer sozinha. Inclusive, se você fez sozinho, coloque o seu nome sozinho. Não tem essa de um esperar pelo outro, não. Lembre-se que são 5 aulas, são 5 conteúdos diferentes. Esses 5 conteúdos, se vocês forem 5 no grupo, olha, dá certinho. Se organizem, trabalhem coletivamente, colaborativamente, que vai dar tudo certo. Certinho? Posso contar com vocês? Então, revisem esses conteúdos, façam essa atividade. A atividade estará liberada até o dia 30 de setembro, para vocês postarem. Lembrando que vão acessar as 5 primeiras aulas. Será que eu preciso falar tudo de novo? Acho que não, né? Vocês vão voltar e assistir novamente a gravação, tá bom? Mas vai dar tudo certo, caprichem, façam bem feito, vejam todas as orientações. Se tiverem dúvida, podem colocar lá no fórum de dúvidas, que vocês terão as respectivas respostas. E chegou alguém agora, eu preciso parar a gravação. Um abraço e tchau, tchau. Até lá.